Nosso tema, nosso assunto é responsabilidade. E como eu disse para você, a cada semana eu quero, junto com você, fazer essa declaração, que é uma pergunta extremamente importante. E se lembra que eu falei para você? É importante que você fale ela com franqueza, dê aquela pausa e com muita seriedade termine a frase. Vamos lá, todo mundo junto? Eu estou assumindo a responsabilidade pela minha vida. Por que a gente botou esse mesmo ali? Porque, em geral, a gente responde muito fácil essa pergunta. Ah, não, claro que eu sou responsável. Mas quando a gente observa com mais honestidade o que está acontecendo na nossa vida, é importante parar um pouquinho e será que eu estou mesmo? Será que realmente, de verdade, eu estou assumindo a minha parte, a minha responsabilidade? Nossa proposta nesses domingos não é falar de você assumir responsabilidade que não é sua. Não é você levar um fardo que não necessariamente é seu, mas que você descubra o que é a sua responsabilidade e não abra mão dela. Então a gente colocou algumas coisas importantes usando a passagem de Gênesis, quando Deus cria o homem e logo depois da criação toda, Ele cria o homem e a mulher e dá a eles uma só regra e um monte de responsabilidade. O que nos faz pensar o seguinte: quando numa família, num grupo, numa empresa, em qualquer lugar, as pessoas assumem as suas responsabilidades, não há necessidade de muitas regras. Não há necessidade de muita legislação, quando todo mundo está fazendo o que deve ser feito, quando todo mundo assume a sua própria responsabilidade. Deus deu só uma regra, mas deu uma grande carga de responsabilidade ao homem, logo lá no início. Se Deus criou o homem levando consigo essa identidade, a gente chega a algumas conclusões. A gente falou na semana passada que você foi criado para ser responsável. Nem sempre nós somos. Mas isso está no nosso DNA espiritual. Deus nos criou para sermos responsáveis. Por isso nós somos mais felizes, mais realizados, quando somos responsáveis. Nós falamos que todos nós temos esse sentimento de realização quando nós descobrimos a nossa responsabilidade. Nós descobrimos que há algo que cabe a nós. Claro que quando você é uma criança muito pequena, um bebê recém-nascido, vai crescendo, você não tem imediatamente grandes responsabilidades, mas quanto mais você cresce. Você lembra daquele momento na sua vida onde você começou a ser cobrado, né? Eu lembro dessa transição na minha vida, ainda muito criança. De repente, eu sou alfabetizado, eu vou para a escola e começo a ter dever de casa. E aí minha mãe me ajuda a fazer o dever de casa, mas daqui a pouco eu cresço um pouco mais, ela não quer mais me ajudar. Por quê? Porque, André, agora você tem que ter responsabilidade pelas suas coisas. Aí eu cresço um pouco mais e começa a aparecer coisas que eu não sabia que eu tinha que tomar conta, mas agora eu preciso tomar conta. Antigamente alguém me ajudava a tomar banho, escovar o dente quando eu era criança, agora eu tenho que fazer isso. O que os nossos pais estão fazendo? Estão nos transferindo passo a passo a responsabilidade que é nossa. Eu lembro um dia, antes de me tornar um adolescente, ainda criança, de olhar para o espelho chateado com meus pais, porque eles tinham me pedido coisas. Eu pensava assim, há pouco tempo atrás não era assim. Agora eu estou crescendo, eles estão me dando coisas para fazer, responsabilidades, tarefas. Não é frustrante às vezes isso? Antes eu não tinha, mas faz parte da vida crescer, e quanto mais você cresce, mais responsabilidade é colocada na sua vida, no seu colo. Então, a verdade é que isso produz em nós um sentimento de satisfação, quando nós descobrimos qual é a nossa responsabilidade, quando nós aceitamos, quando nós assumimos, não fugimos dela. Muita gente foge das responsabilidades o tempo todo, mas você se sente realizado quando você assume. Não, é meu, eu vou fazer, e nós cumprimos propriamente, nós somos bons naquilo ali que nós fizemos, né? Eu usei o exemplo do pai, da mãe. É uma missão muito grande, é uma responsabilidade muito grande ser mãe, ser pai. Quando você descobre que você está fazendo um bom trabalho, isso traz grande realização, grande realização. Então, a gente colocou isso para você. E outro ponto que eu considerei o ponto mais importante que a gente tratou na semana passada, é que a nossa irresponsabilidade não é algo isolado e pessoal, não termina em nós mesmos.
Lembra que eu usei o exemplo de alguém que deixa algo sujo, alguém que deixa algo jogado no chão? Alguém vai ter que vir depois e resolver aquilo. A minha irresponsabilidade acaba afetando outros. A minha irresponsabilidade acaba se tornando responsabilidade de outro que vai vir depois. Não é algo isolado, não é neutro, não é apenas eu mesmo. Eu coloquei que não é singular, é plural. Todo mundo que está conectado a você vai ser afetado pela sua responsabilidade e pela sua irresponsabilidade. Não é algo que você pode largar para lá e ninguém vai ver e não vai fazer diferença. Não, alguém vai ter que pagar o preço. Alguém vai ter que resolver aquela questão. Então, foi assim que a gente tratou mais ou menos desse tema na semana passada. Hoje, eu queria falar com você de um princípio, e esse é o nome talvez que eu mais vá usar nessa noite, a expressão princípio. Eu queria que você compreendesse o que isso significa. Porque princípio é algo estabelecido, determinante. Não é algo que muda, é algo que está selado, que está resolvido. E eu vou, para ilustrar isso, levar você lá no seu ensino médio. Quantos ainda estão no ensino médio? Não sei, né? Ou então, alguns um pouco antes disso. Talvez você lembre das suas aulas de física. Quem gostava muito de aprender física? Levanta a sua mão. 3 pessoas. Quem tinha problemas com essa matéria? Então, enquanto eu estiver mostrando isso para você, se doer o estômago, está tudo certo. Faz parte. Mas eu queria lembrar você, não sei se você lembra, alguns princípios que nós entendemos como leis da física são imutáveis. E não foram aqueles pensadores, aqueles descobridores, né, físicos, que inventaram os princípios. Eles já existiam. Eles simplesmente descobriram. Por exemplo, Isaac Newton ficou famoso pelas leis dele lá. Uma das mais importantes é a lei da gravidade. A lei da gravidade conta a história de que um dia ele estava lá sentado embaixo de uma macieira, caiu uma fruta, uma maçã na cabeça dele. E ele fez, a partir dali, todo um pensamento de como existia uma força no centro da Terra que atraía as coisas que estão, né, na nossa superfície, no ar, na atmosfera. E eu não entendo muito disso, mas ele não inventou a gravidade já estava lá. No dia que você nasce, você começa a experimentar que, sim, né, você precisa ser firmado em algum lugar, você é lançado para baixo. Se cavar um buraco, você cai um pouco mais. Se eu me jogar daqui, eu não consigo flutuar, porque existe uma lei. E a gente pode tirar proveito dela, ou a gente pode ignorá-la, e podemos sofrer. E o que eu queria mostrar para você é um outro cara famoso que chama-se Arquimedes. Arquimedes era um grego, matemático também. Ele inventou várias coisas, mas ele não inventou essa lei, esse princípio. Ele simplesmente descobriu, que é o princípio, alguns vão dizer, o princípio de Arquimedes, a lei de Arquimedes. E aí eu falando de física para você como se entendesse alguma coisa. Arquimedes foi a primeira pessoa registrada, né, que conseguiu explicar por que as pedras afundam e por que os navios flutuam. Porque uma pedra pequenininha é colocada na água e vai para o fundo, mas uma embarcação gigantesca, um navio de guerra imenso é colocado na mesma água e flutua. E ele começou a estudar e ele chegou a essa conclusão. O princípio de Arquimedes diz o seguinte: todo corpo mergulhado num fluido, ou num líquido, ou num gás, em repouso, fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao valor do peso do fluido deslocado pelo corpo. Gente, ninguém anotou o que eu falei, vai cair na prova, gente. O que ele está falando? Que existe uma gravidade, mas existe também uma flutuabilidade. E o que quer que você coloque na água, o peso dela, se for proporcional a quanto de água ela dispersa, aquilo pode flutuar. No caso de uma embarcação, é isso que acontece. Por que eu trouxe para você? Porque a gente usa isso toda hora sem perceber. Não foi Arquimedes que inventou isso, ele apenas descobriu isso. E de lá para cá, nós temos nos utilizado disso para construir coisas grandes. Né? Existem embarcações que parecem cidades, né? Existem porta-aviões
E eles estão se utilizando de uma lei que foi descoberta há muito tempo atrás, mas que já existia. E até hoje nós tiramos proveito. Essa lei explica, por exemplo, como uma pessoa que não sabe nadar, se estiver, né, no oceano, na praia, afunda, mas naquele mesmo oceano, se você jogar uma boia, aquela pessoa está do lado da boia, uma afunda, a outra funciona como alguma coisa que pode salvá-la. Então, mais uma vez, né, existe um princípio por trás disso, que não é um princípio nem bom nem mau. Simplesmente ele existe. Ele pode servir você a seu favor, ou ele pode ser ignorado, e muitas vezes, por conta disso, nós sofremos as consequências. Se você não sabe nadar, né, você precisa não ignorar esse princípio. Então, eu acho que qualquer pessoa normal, qualquer cristão ou não cristão, se você acredita que existe um Deus, eu acho que você, como eu, imagina que Ele não fica lá de cima decidindo assim, isso vai flutuar, isso vai afundar, isso flutua, esse não, esse vai afundar, afunda. Não. Deus não está definindo e decidindo o que vai flutuar, o que vai afundar. Ele simplesmente estabeleceu um princípio. E nós podemos aproveitar dele, nós podemos descobrir, né, que certas coisas, uma pedrinha, uma pedrona, ou quem não sabe nadar, acaba afundando. Eu quero colocar para você, usando isso como analogia, que Deus estabeleceu princípios que não mudam, que não são necessariamente bons ou maus. Podem ser bons, se você souber usá-los, e podem ser maus, se você não souber, se você abusar deles, ou se você mal utilizá-los. Quem está acordado até agora, diga amém. Amém. Quero falar com você, então, de um outro princípio, esse sim, extremamente importante, usado o tempo todo, mas frequentemente ignorado. É um princípio que tem tudo a ver com a nossa tomada de decisão. Quando eu e você tomamos decisões, ele está lá mais atrás, não lembramos sempre. Frequentemente tomamos decisões sem lembrar desse princípio. E como a lei de Arquimedes, ele é só um princípio, ele não é bom nem ruim. Ele está lá quieto, esperando se você vai aproveitar dele ou se você vai ignorá-lo. Se você vai se aproveitar do que ele te oferece de bom, você vai se dar bem, ou você vai ignorá-lo e vai sofrer as consequências. A questão é que esse princípio imutável, ele não produz consequências imediatas. No caso do princípio de Arquimedes, a consequência é imediata. Quando você coloca alguma coisa para ver se ela vai flutuar ou se ela vai afundar, praticamente é na hora, ou um pouquinho de tempo, às vezes demora um pouquinho, mas rapidamente você chega a uma conclusão, afundou, ou então não, boiou, né? Não é alguma coisa que você pode deixar lá e falar, daqui uma semana eu volto, daqui uma semana você volta, afundou, não deu certo, não, na hora você sabe, é uma consequência imediata. Eu posso colocar para você um exemplo de como isso poderia afetar a nossa vida, se nós tivéssemos consequências imediatas nas nossas ações. Quantos conhecem a história do Pinóquio? Quem é esse cara, pastor? Não é Pinóquio, todo mundo conhece. É uma história antiga, que algumas pessoas contam de maneiras diferentes, mas uma coisa todo mundo lembra do Pinóquio. Quando o Pinóquio mentia, o que acontecia? O nariz dele crescia. Imagine se todo mundo fosse assim. Imagine se você fosse assim. Por causa de uma atitude minha, imediatamente eu tenho uma consequência. Eu acho que você toma muito cuidado com o que você fala, né? Eu acho que qualquer pessoa que fizesse uma pergunta a você, você ia parar, peraí. Antes de responder, deixa eu pensar bem. Mas a verdade é que as nossas atitudes, em geral, não produzem consequências imediatas. Nós não temos imediatamente algo que nos mostra o reflexo, o resultado daquela nossa atitude. Então, consequência imediata não é o caso desse princípio em particular. É um princípio bíblico, mas, mais uma vez, não fui eu nem ninguém que inventou. Deus estabeleceu desde o princípio isso. Foi uma das primeiras coisas que Deus fez. Na criação isso está estabelecido. Tudo que Deus cria, você já percebeu que Ele cria e fala assim, vocês vão multiplicar conforme a sua espécie. Deus estabelece um princípio que Jesus vai falar o tempo todo dele.
Quando Jesus fala, às vezes, uma sequência de parábolas, ele trata do assunto. Ele fala, o reino de Deus é semelhante a isso. Ele está dizendo o seguinte, a gente colhe o que planta. A gente colhe o que planta. Esse é um princípio estabelecido. Eu queria apontar para você uma coisa. Quando você lê isso, eu acho que sempre que eu ouço essa expressão, ela está ligada a alguma coisa negativa. Está colhendo o que você plantou. Mas eu queria que você soubesse que essa expressão bíblica que você conhece lá de Gálatas, e a gente vai ler ela, diz ali, não se engane, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Não é um princípio bom ou ruim, ele simplesmente é. Você pode se aproveitar dele, você pode ter vantagem, você pode ganhar alguma coisa, porque quem planta algo bom e vai colher algo bom é bom demais, mas você também pode ignorá-lo. E com isso você pode plantar algo que não gostaria de colher, e ainda assim vai colher, porque é um princípio, é imutável. Quem está ligado, diga amém. Amém. É um princípio tão verdadeiro como qualquer outro, sempre funciona. E eu quero hoje desmistificar a ideia que alguns têm que, não, pastor, de vez em quando não funciona. Eu queria que você soubesse que não fui eu que estabeleci isso, foi Deus que estabeleceu. Sempre vai funcionar. Pode ser, raramente, não é a mesma pessoa que vai colher. Acontece, mas alguém vai. Não há como escapar disso. E o que eu queria que você descobrisse comigo nessa noite é que a razão por que a irresponsabilidade de alguém acaba se tornando a responsabilidade de outro, aquela toalha jogada no chão, acaba outra pessoa tendo que ir lá e catar, é por causa desse princípio. A razão por que a sua irresponsabilidade vai, no final das contas, produzir grande prejuízo, ou para você, ou para alguém, ou para a sua família, ou para quem quer que seja, é por causa desse princípio. E mais uma vez, não é um princípio necessariamente bom ou ruim, simplesmente é. E tal como o princípio de Arquimedes, você pode tirar proveito ou você pode ignorar. Você pode se dar bem ou pode se dar mal com ele. E se Deus permitir, pela sua graça, eu queria muito que se absorvesse algo hoje, porque esse princípio nos ajuda a entender que Deus não está chateado com a gente, que Deus não está irritado com você. Porque alguma coisa ruim está acontecendo, não quer dizer que Ele está te punindo. Não, Ele simplesmente estabeleceu um princípio. Ele não está no céu escolhendo alguns para abençoar e outros para punir. Deixa eu ver, essa cara, opa, abençoado, 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 esse vai punir, esse eu vou punir, esse eu vou amaldiçoar, esse é abençoado, abençoado. Não. Deus não está fazendo isso. Ele simplesmente estabeleceu um princípio. E você pode aproveitá-lo ou ignorá-lo. Então, se você tem a sua Bíblia, abra comigo lá em Gálatas, no capítulo 6. E enquanto você chega lá, deixa eu te dar o contexto do que Paulo está escrevendo à igreja. Eu não preciso explicar para você toda a parte histórica do que é a Galácia, o lugar para onde Paulo está escrevendo, mas é a igreja, uma igreja cristã, cheia de crentes. E ele está escrevendo para lá falando, gente, vocês precisam assumir responsabilidade pela sua vida, mas vocês precisam olhar também um pouquinho para o que está acontecendo ao seu redor e sejam solidários. Paulo fala sobre sermos caridosos, olharmos para as necessidades das pessoas e ajudarmos. Mas olha o que ele fala, aqui ele vai e volta no princípio, ele fala o seguinte, não se aproveite disso, só porque uma pessoa está necessitada e outras ajudam, cuidado para você não acabar entrando, né, nesse vagão aí de dizer eu também tenho necessidade, quando na verdade você não tem, você pode ajudar. Então Paulo fala, você tem responsabilidade de ajudar pessoas, mas você também tem uma responsabilidade de não assumir uma postura errada em relação à sua comunidade. É mais ou menos isso. Se você ler depois, você vai entender algumas coisas. O que Paulo vai falar daqui a pouquinho, no versículo seguinte, é de um assunto que a gente tratou aqui que precisa ser lembrado sempre. É que nós somos tentados o tempo todo a olhar uns para os outros e fazermos comparação. Então, eu sou tentado a olhar para você para medir a minha vida.
Eu sou tentado a olhar para o que está acontecendo com você, com o seu casamento, com os seus filhos, com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, para medir a mim mesmo. Então, nós muitas vezes, sem perceber, fazemos isso. Nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, eu estou bem, eu acho que eu estou bem. Por quê? Porque olha para fulano. Ele não está tão bem assim, né? Ele não está legal. Não, meu casamento está bem, não está 100%, mas graças a Deus não está igual daquela pessoa. Então, a gente às vezes olha para os outros e assume uma postura de orgulho, porque acreditamos que estamos bem, né, ou algo semelhante, por conta de uma comparação com alguém que a gente olha e acha que não está bem. Por outro lado, você pode fazer o contrário, olhar para alguém e falar, meu Deus, aquela pessoa está tão bem nessa área da sua vida, eu acho que eu nunca vou chegar lá. Eu acho que eu nunca vou conseguir, mas também eu não tenho as mesmas oportunidades. O meu pai não era rico e não isso, e a gente cria toda uma série de argumentos para justificar onde nós estamos, por comparação. É exatamente disso que Paulo está tratando aqui. Então, no versículo 3, ele começa a dizer o seguinte, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, e você vai perceber que ele está falando do assunto comparação. Você acredita que é alguma coisa porque você se comparou a outros. Você olha para as pessoas e acredita que está bem, ou mal, olhando para elas, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A maneira como nós olhamos uns para os outros nos leva a essa posição de nos enganarmos. Queria muito que você guardasse no teu espírito hoje, isso vai ter que voltar em alguns momentos. A vida de comparação, quando eu vivo para me comparar com as pessoas, é uma vida triste, uma vida sem realização, e é uma vida onde eu me engano a mim mesmo. Eu preciso me comparar comigo mesmo, eu preciso me comparar com onde eu estava ontem e onde eu posso estar amanhã. Quem está ligado aí, diga amém. Então, ele diz, engana-se a si mesmo. No versículo 4 ele fala, cada um examine os próprios atos, que é uma outra maneira de Paulo repetir o que Jesus diz tão enfaticamente, não julgueis. Você não tem que olhar para o que os outros estão fazendo, você deve examinar os seus próprios atos. E então, agora sim, poderá orgulhar-se de si mesmo, que nesse caso aqui não é aquele orgulho ruim, é se alegrar, ter prazer, ter realmente motivos para ficar feliz, orgulhar-se de si mesmo, sem comparar-se com ninguém. Quem está entendendo? Diga amém. Dá uma olhadinha de novo nesse versículo e veja como ele pode se encaixar na nossa vida. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Enquanto eu estiver me comparando com outras pessoas, eu vou ter desculpas, eu vou dar desculpas. Eu não preciso fazer isso. Por que não? Eu não preciso ser tão responsável. Por que não? Porque lá, fulano não está sendo responsável, está tudo dando certo para ele. Eu não preciso fazer isso por quê? Porque se eu tivesse mal, igual ele está lá, aí tudo bem. Não, eu nunca vou conseguir, eu não preciso. Por quê? Porque olha aquele cara lá que está bem melhor do que eu. Ele não fez nada do que eu estou fazendo. Tem alguma vantagem nisso? Enquanto você ficar se comparando com outras pessoas, você vai ter 1000 justificativas para não fazer o que é certo ou para até fazer o que é errado. Mas quando você começa a se comparar, quando eu começo a me comparar comigo mesmo, aí eu começo a crescer, aí eu começo a avançar, porque eu percebo o que precisa ser visto, é como alguém que se olha no espelho. Você se comparar com você mesmo é você se olhar no espelho. O que o espelho faz para você? Como ele te serve? Ele te mostra onde você está. E ele te ajuda a chegar onde você quer chegar. Quantos usaram o espelho hoje? Diga aleluia. Né? Você acordou uma soneca boa hoje de tarde, o cabelo estava fazendo um X, você foi até o espelho, e ele te mostrou como é que você estava, e te ajudou a chegar onde você queria chegar, graças a Deus, olha aqui. Né? O espelho nos ajuda. Quando você se compara consigo mesmo, avanço acontece, crescimento acontece, que alguém diga amém. E agora Paulo fala o tema da nossa série de mensagens, ele fala, pois cada um deverá levar a própria carga.
que é uma maneira de Paulo dizer que cada um deve se responsabilizar por si mesmo. Quando você fica olhando para o que os outros têm, para o que os outros são, para o que os outros podem, a tendência é ignorar aquilo que é sua responsabilidade, é não olhar mais, a se esquivar daquilo que é seu. E Paulo deixa isso bem claro, né? Nós precisamos carregar a nossa própria carga, nós temos que olhar para aquilo que nós temos controle, que nós temos domínio. Numa questão entre eu e você, tem coisas que eu tenho domínio, tem coisas que eu não tenho, você que vai ter que fazer. Vai ser sua responsabilidade, vai ser uma carga que você precisa carregar. E aí ele fala, e eu vou pular o versículo 6, porque ele volta a tratar dessa questão, olha, vamos ser responsáveis, mas no versículo 7, Paulo deixa essa lei, esse princípio. E ele, a princípio, pode nos assombrar, pode nos aterrorizar, porque pode mostrar para a gente uma face de Deus que a gente fica um pouco com medo e preocupado. Diz assim, não se deixem enganar, que é a segunda vez que ele fala disso, né? Parece que nós temos uma facilidade muito grande de nos enganarmos a nós mesmos, ou de sermos enganados. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Paulo está dizendo, olha, você não consegue enganar Deus. Ninguém pode zombar de Deus, pode até tentar, mas não vai conseguir. O que isso quer dizer? De Deus não se zomba. Quer dizer simplesmente, ninguém escapa desse princípio, ninguém escapa do que ele já estabeleceu. Agora ouça o que eu vou te falar, de Deus não se zomba. Quando você tenta zombar de Deus, eu vou explicar o que isso significa, não significa que ele está irritado com você, porque você tentou zombar dele. Não, ele não fica nem um pouco surpreso com as nossas irresponsabilidades, ele sabe de antemão quando nós vamos ser. Mas Paulo está apontando para uma verdade que, em geral, eu e você nos acostumamos. Nós conseguimos enganar pessoas sem muita dificuldade. Eu sei que você não vai querer nunca aceitar isso como uma pregação para você, mas seja sincero, nós enganamos fácil as pessoas. Eu pedi até alguns pastores para lembrar de algumas situações que eles viveram. Acabou que a gente não reuniu muita informação, mas Deus não é o seu pai e a sua mãe aqui na terra que você conseguia enganar fácil. É quando você estava na adolescência, na juventude, puxa, mãe, o que foi, meu filho? Tirei uma nota péssima em física. Meu filho, você não estudou? Mãe, eu estudei muito, mas o professor não falou que aquela matéria ia cair. Não falou nada sobre lei de Arquimedes para a gente, e a gente não estudou. Falou assim, mas a mamãe não sabe. Ô, meu filho, eu vou lá conversar com esse professor na escola. Aquelas coisas mãe, eu vou estar na casa de uma amiga. Está nada, né? Está em outro lugar, está numa festa. Porque minha mãe é tão fácil de enganar. Meu pai é tão fácil de enganar. O que Paulo está dizendo? Deus não é assim. Deus, não adianta você achar que vai conseguir pregar uma peça nele. Ai, papai, eu não esperava nunca que tivesse bebida naquela festa, nunca imaginei que isso ia acontecer. Pai, eu sei que o carro está amassado desse jeito, mas olha, o sinal estava aberto, eu juro que ele estava aberto. E a gente acha que consegue, né? E muitas vezes consegue. Nós podemos ser bem-sucedidos em enganar as pessoas que se importam conosco, às vezes eles até assumem para nós aquela responsabilidade, mas com Deus não é assim. Talvez em algum momento da sua vida você tenha conseguido escapar de uma responsabilidade que era sua e outra pessoa teve que ir lá e assumir. Pode ter havido momentos onde você foi irresponsável, mas conseguiu escapar, supostamente, das consequências. Mas Deus não pode ser enganado. Ninguém consegue fazer isso. E eu não estou dizendo que Ele está lá dizendo, estou de olho. Não. Ele estabeleceu um princípio. Ele estabeleceu barcos sempre vão boiar, pedras sempre vão afundar. É contigo. Te dei a água, te dei a gravidade, te dei a flutuabilidade, te dei o ar. Agora é com você. O que você vai fazer com isso? O princípio está estabelecido. A sua irresponsabilidade
seja com a sua família, seja com o seu dinheiro, seja com a sua moralidade pessoal, seja com a sua ética, seja com o que for, não consegue pegar Deus de surpresa. Não há nada que a gente faz que Deus fala assim, essa eu não esperava, me pegou. Não existe isso. E agora, quando Paulo estabelece isso, ele nos dá esse incrível princípio que é eterno. Ele diz, não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E o homem significa todo ser humano. As mulheres não estão de fora disso. Tudo que o homem, tudo que alguém semear, isso também colherá. Semear, colher. Mas as expressões mais importantes desse versículo nem estão em amarelo. É o que e o isso. Tudo o que, ou seja, o que quer que você faça, aquela atitude, aquela ação, aquela palavra semeada, isso vai ser colhido. É um princípio. Não é bom nem ruim. Simplesmente é. Ele simplesmente está estabelecido. O que Paulo está dizendo é algo que todos nós já sabíamos lá no fundo. Paulo está nos lembrando que a vida ela não é desconectada, ela é conectada. A vida não é uma ilha, ela é um monte de avenidas. Uma coisa está sempre afetando outras coisas. Uma atitude está sempre envolvendo outras pessoas, outras coisas. O lugar que você está hoje é um resultado das decisões que você tomou no passado. Qualquer lugar que você esteja na sua vida, em qualquer área da sua vida, é um resultado do que você semeou. E o lugar que você vai estar amanhã, em toda e qualquer área da sua vida, está ligado, está conectado ao que você faz hoje, ao que você fez ontem. Não dá para escapar disso. E se você não gosta do lugar que você está hoje, é importante começar a observar onde que eu estava ontem, porque ninguém pula de um lugar para outro, existe uma avenida, existe um caminho. Há uma relação entre a sua irresponsabilidade de hoje, ou a sua indisposição de ser responsável, de assumir a responsabilidade pela sua vida mesmo. Existe uma relação entre isso e aquilo que você pode esperar para as próximas semanas. É aquilo que você pode esperar para os próximos meses e até os próximos anos. A questão é que nós fomos ensinados e doutrinados que por causa do imenso amor de Deus, por causa do amor incondicional dele, que é real, que é verdadeiro, nós não precisamos assumir as consequências da nossa responsabilidade. Não. Te ensinaram errado, porque um pai que ama os seus filhos deixa eles sofrer as consequências das suas irresponsabilidades. Porque sabe que isso vai ensiná-los algo que ninguém mais consegue. Eu já falei para meus filhos, às vezes, voltando para casa, olha, você vai ser castigado. E eles ficam quietos, mas olha só, vai ser pior do que vocês acham que vai ser. Que isso, pastor? Não, eu estou querendo treinar eles para a vida, porque a vida vai ser assim. Vai mostrar propriamente que o que a gente colhe no final não é exatamente aquilo que a gente fez. Costuma ser muito maior. Mas nós estabelecemos sistemas, existem pensamentos teológicos que desvirtuaram completamente essa questão. Então nós acreditamos que sim, Deus é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que perdoa. Então que nós podemos aproveitar esse sistema e usar contra Ele. E fazermos o que nós mesmos quisermos, do jeito que a gente quiser, porque Ele sempre vai nos aceitar. E é verdade, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos aceita, mas existem consequências. Existem sempre algo a ser colhido. O que Paulo não está dizendo aqui? Não está dizendo, porque tudo que o homem semear, isso também colherá, a não ser que ele peça perdão. Não está escrito isso. É importante pedir perdão? Muito. Mas perdão não faz com que as coisas desapareçam. Quando eu perdoo você, quando você me perdoa, ainda assim a gente vai ter que lidar com as consequências do que foi feito. Quem está ligado aí, diga amém. O que Paulo não está dizendo aqui? Tudo que um homem semear, isso também colherá, a não ser que finalmente ele comece a igreja e orar mais.
no universo que eu vivo como pastor, na realidade do meu dia a dia, eu vejo isso o tempo todo. E eu peço 1000 perdões se você se encaixa nisso, porque eu não estou falando especificamente de ninguém, porque são centenas de pessoas que muitas vezes chegam e falam, pastor, eu fiz isso, aquilo, outra, a vida está toda quebrada, minha mulher quer ir embora, meu filho, sei lá, mas olha, pastor, eu estou firme com Jesus agora. Eu estou fazendo tudo que eu posso. Eu estou me esforçando o máximo. Amém, ótimo, continue se esforçando mais. Você tem que lembrar que nos últimos 5 anos você não estava se esforçando. Você tem que lembrar que nos últimos 10 anos, nos últimos 3 anos, você estava aprontando. Então, ótimo que você tenha vindo para a igreja. É a melhor coisa que você pode fazer, é o início de um novo tempo. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso para você lá na frente. Mas agora, você vai ter que colher. Isso não é ruim, por mais que pareça. Isso não precisa ser algo tão negativo na sua vida, por mais que pareça. Amém, queridos? Amém. Mas, pastor, então Deus não me ama? É claro que Ele ama. Essa é a razão porque Ele deu a você esse princípio lá atrás. Desde pequeno você aprendeu de alguma maneira, intuitivamente, que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Essa é a razão porque ele não pode, nunca vai poder mudar esse princípio. Ah, pastor, Deus então não perdoa os pecados que eu cometi? Claro que Ele perdoa. Graças a Deus. Quando meus filhos pecam, eu não sou o melhor pai do mundo, né? Eu sou um pai imperfeito como você, mas quando meus filhos pecam, eu perdoo eles? Perdoo. Mas eu deixo de tratar da questão? Não. Eu os amo incondicionalmente, apesar do erro deles? Amo, claro. Mas eu vou lidar com o pecado deles? Vou. Tem que ser tratado. E eu não sou um pai perfeito. Agora, o nosso Pai Celestial é infinitamente mais gracioso do que eu poderia ser. Ele fez muito melhor do que eu poderia fazer. Ele nos deu um princípio. É um presente. Aproveite, filho. Eu estou dando a você, como eu disse para você, né? A água, o ar, a lei, né? A gravidade, a flutuabilidade. Se você quiser, até te ajuda a fazer um barco. Mas você vai ter que assumir a sua parte nisso, porque é assim que o mundo funciona. Certas coisas vão boiar, outras vão afundar. E se você não sabe nadar, aprenda a construir um barco, porque não adianta pedir para Deus fazer você flutuar. Ele estabeleceu uma lei. Quem está ligado aí, diga amém. Amém. Não é interessante isso? Não é interessante que o diabo vai tentar Jesus exatamente nisso, quando ele fala: se você é filho de Deus, se joga daqui de cima, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E Jesus responde: não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso me jogar daqui de cima e querer que Deus resolva uma questão que eu iniciei, quando eu estou quebrando um princípio que Ele estabeleceu. De cara, Jesus deixa isso muito claro para a gente. Eu costumo dizer que Daniel não se joga na cova dos leões. Ah, eu consigo. Não, vai ser devorado. Ele é lançado. Sadraque, Mesaque e Abednego não se lançam na fornalha, nós vamos conseguir. Não. Eles estão prontos até para morrer, se for o caso, mas eles são livrados pela misericórdia, pela graça, pelo amor de Deus, que é poderoso até mesmo para mudar as leis da física, mas não permite que eu e você abandonemos os seus princípios. Que alguém diga amém. Eu não preciso acordar todo dia e orar dizendo: Senhor, eu quero tanto, eu desejo tanto que o barco flutue hoje. Não preciso orar a respeito disso. Ele já me garantiu essa parte. Sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar, é uma lei que está estabelecida. A questão é: eu vou me aproveitar disso? Ou eu vou ignorar isso? E se você plantou irresponsabilidade pelos últimos 5 anos e agora se tornou um cristão, eu quero dizer para você: há um futuro bom reservado para você. E daqui a pouquinho eu vou tratar disso com você, mas agora, e isso não é ruim, você está colhendo. E não há exceções, não há como escapar, você vai sempre colher. Funciona para os dois lados. Pode operar a seu favor, pode operar contra você.
mas é imutável, simplesmente é. E quando se trata de colheita, aqui eu acho que vem a parte mais difícil. Quando eu disse para você que dói um pouquinho na gente, é que colheita sempre é depois e maior. Diga bem comigo, bem alto. Depois e maior. Sempre colheita tem essas propriedades. Primeiro, colheita é depois. Lembra do Pinóquio? Pinóquio tem uma consequência imediata. A colheita não é assim. Eu minto agora e a consequência vai acontecer talvez daqui a 1 ano, 2 anos, ou depois de alguns dias, não sei. Aqui, esse depois, aqui está o motivo porque você não deve e não pode se cansar de fazer o que é certo. Depois é o motivo porque nós cansamos e desistimos de fazer o que é certo. Porque é só depois. Depois dói muito na nossa carne, a gente queria que fosse agora. Porque, pastor André, eu fiz o que era certo na segunda-feira, mas está aí terça-feira, o problema ainda está lá. Quando eu fiz o que é certo na segunda, já não era para ter resolvido na terça. Calma. Você fez o que é certo na segunda, continua fazendo. Espera alguns dias. Espera algumas semanas. Espera alguns meses. Espera alguns anos. Porque não costuma ser tão rápido assim uma colheita. Depois é o que nos faz olhar para as pessoas que estão sendo irresponsáveis e pensarmos, olha lá, eles fazem o que é errado e nada demais acontece com eles. Eu lembro de alguns amigos que disseram isso para mim, André, eu estou vivendo sem Deus, não está acontecendo nada de mal. Eles usavam a seguinte expressão, Deus não está me castigando. Você conhece alguém que já falou isso? Alguém disse, eu disse isso, né? Por que eu tenho que ser responsável? Por que eu vou ficar fazendo o que é certo? Por que eu vou continuar sendo fiel, se aparentemente nada está acontecendo como recompensa da minha fidelidade? Eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Para que eu vou sair do trabalho e vou direto para minha casa, em vez de sentar com os amigos em algum lugar? Por que eu tenho que ir direto para casa ficar com os meus filhos, gastar tempo com eles? Se eu tenho amigos que ignoram seus filhos completamente, mas esses filhos estão lá passando para a faculdade federal. Que vantagem há realmente em fazer o que é certo? Depois é o motivo de nós desistirmos tão cedo. Depois, a colheita sempre é depois, é o motivo porque nós invejamos pessoas irresponsáveis. É porque nós não vemos consequências imediatas. Mas não se engane, de Deus não se zomba. Colheita sempre, nunca é agora, sempre é depois. E a pior parte é essa palavrinha de baixo. Colheita sempre é depois e colheita sempre é maior. Essa é a parte emocional, essa é a parte complicada, essa é a parte que dói na gente, a gente não sabe como aceitar ou compreender. Porque eu vou usar uma expressão que talvez eu nunca tenha usado numa mensagem. Porque pode fazer você ficar um pouco confuso, mas rapidinho eu explico para você. Esse princípio não é justo. Existem 2 maneiras de você interpretar a palavra justo. Existe o justo que é certo, que é o que é correto. Existe o justo que é o nivelado, proporcional. Já usou uma calça justa? Né? Tá equilibrada, certinho, né? A gente quer muito o que é justo. A gente quer que o que está acontecendo com o outro de bom aconteça com todos, porque isso é justo. Mas a gente nunca pensa que o que está acontecendo de mal com alguém deve acontecer com todos, porque isso vai ser injusto. Afinal de contas, foi ele que fez alguma coisa. Nós estabelecemos onde a gente quer que as coisas sejam niveladas, onde a gente quer que seja proporcional, e chamamos isso de justo. Deixa eu te falar uma coisa, o princípio de plantar e colher não é justo nesse sentido, nessa maneira de percebê-lo. Esse não é um princípio justo, no sentido de ser nivelado, equivalente, proporcional. Tanto do lado positivo, quanto do lado negativo, aquilo que você plantou, você vai colher. E vai ser muito mais do que você imaginava.
vai ser pior do que você considera justo. Vai ser pior do que você acha que merecia. Vai ser pior do que você acha que é equivalente ao que você fez. Não há um equilíbrio nesse princípio. Uma pessoa que foi irresponsável nas suas finanças por vários anos, irresponsável, ela vai dizer, olha, eu sei que eu não fui um bom administrador, mas eu não merecia tudo isso. É isso mesmo. Eu concordo com você. Talvez se você me perguntar, eu vou falar, eu acho que você está certo, é verdade. Você não merecia, não precisava ser tanto. Mas entenda, esse princípio é como matemática. E para matemática, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Seja você crente ou não. Seja você um cristão ou não, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Esse princípio não leva a sua história em consideração, ele não é inteligente. Esse princípio não sabe qual é o teu nome, não sabe de onde você veio. É um princípio que não compreende equivalência, proporcionalidade, equilíbrio. Está estabelecido, plantou, vai colher. E colheita sempre vai ser depois e maior. Sempre vai produzir algo muito maior. É fácil você entender isso. O fazendeiro não planta uma semente, espera um mês, rega e ganha uma semente de volta. Não, ele ganha algo muito maior. Da mesma maneira, Deus estabeleceu que fosse assim. Deus não plantou 7 bilhões de pessoas no planeta, Ele plantou 2 pessoas. Mas a colheita é depois e maior. A gente entende isso de maneira que nos é conveniente. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Se alguém assalta a sua casa, você está em casa, sua família, alguém chega lá e toca um terror e ameaça a sua família e fala que vai acontecer, vai matar, começa a pegar coisa, de repente ouve um barulho de uma sirene, sai correndo, não consegue levar muita coisa, mas deixou você apavorado, a polícia pega, prende e vai ser julgado aquela pessoa, o juiz fala, quanto tempo durou o crime? Bom, o crime durou da hora que eles entraram em casa até a hora que eles foram pegos, meia hora. Meia hora de crime? Meia hora na cadeia. O que você vai falar? Não. O prejuízo é um pouco maior. Meia hora, então vou dobrar. 1 hora de cadeia. Não, de jeito nenhum. 2 horas? Não. Tá bom. 24 horas. Você vai dizer, não. Quanto você quer? Alguns anos de cadeia. Por quê? Mas você acha justo? O cara cometeu um crime de meia hora, vai ficar anos preso? Eu não quero saber se é ou não se é, se não é justo. Eu não quero que ele volte mais. Eu não quero que alguém mais seja ameaçado. Eu não quero que mais alguém sofra. E se acontecer, nós entendemos que isso é justo. Mas a mãe daquele menino acha que é uma injustiça o que estão fazendo com ele. Porque ele é um bom menino. Só assaltou aquela vez. E foi um lapso, foi má companhia. Então, dependendo do ponto de vista, nós temos maneiras de interpretar o que nós consideramos justo. E eu não sei, eu não vou dizer para você o que é, o que não é, mas sempre alguém vai estar pagando por algo que considera injusto. Sempre. E nessa noite a minha missão é alertar, é advertir, é dizer para você, esteja avisado, porque esse princípio de plantar e colher não é um princípio justo. Ele sempre é depois, ele sempre é maior. E não adianta você culpar a Deus. Deus, o Senhor sabe o que eu fiz, por que tudo isso? Por que tanta consequência? Isso não é justo. E Deus vai dizer para você, filho, eu nem estou envolvido nesse negócio. Tudo que eu fiz foi dar a você um princípio. O barco sempre vai flutuar. A pedra sempre vai afundar. Eu não decido em relação a isso. Eu não decido em relação às consequências das suas decisões, das suas escolhas. Eu estabeleço um princípio. Toda vez que você plantar, você vai colher. E sempre será depois, e sempre será maior. Ok. Como é que a gente traz isso para a nossa vida?
Eu queria que você, antes de fosse para casa, levasse consigo uma aplicação em qualquer área da sua vida, hoje. Quem está ligado aí, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Ok. Olha para mim, então. Seja nas suas finanças, seja no seu casamento, pensa um pouquinho nisso, no seu namoro, na sua moralidade, na sua saúde, na sua vida profissional, qualquer área da sua vida. Se você está hoje num lugar que você acha que não deveria estar, que não merecia estar, que não queria estar, há uma grande probabilidade de você ter plantado e colhido esse resultado. De alguma maneira, não sei. Em alguns casos isso se torna muito óbvio. Não precisa ser um gênio para perceber que uma pessoa que foi totalmente relapsa em relação a uma área da sua vida, ignorou a sua saúde, ignorou as suas finanças durante anos, a gente sabe, vai acabar colhendo. Se você está numa situação, existem algumas situações que isso não é claro. Como eu disse para você no primeiro encontro, semana passada, nós não conseguimos ver tão facilmente responsabilidade em nós mesmos, nós conseguimos ver nos outros. Nós não conseguimos olhar para o espelho e falar, o meu problema é esse, eu sou irresponsável. Não, em geral a gente não percebe. Então, se você está numa situação na sua vida que você não queria estar, ou que você acha que não merecia estar lá, então eu queria que você fizesse duas coisas. É o meu convite para você hoje, duas coisas. Você lembra na semana passada que eu mostrei para você esse círculo que a gente falou, né, que simboliza tudo que está acontecendo de errado numa área da nossa vida? A primeira coisa é isso, assuma a sua fatia. Esse símbolo esse gráfico que a gente colocou aí, ele corresponde a todo caos na sua vida. E se você quiser pensar assim comigo, eu queria te convidar a fazer uma coisa. E como eu usei na semana passada o exemplo do casamento, né? Todos os problemas do meu casamento, todos eles são representados nesse círculo. Agora eu preciso descobrir qual parte é minha responsabilidade. Aonde que eu estou causando esses males. Então, meu convite para você, em primeiro lugar, assuma a sua fatia, a sua parte, a parte que te cabe nesse latifúndio, se a gente quiser. Ok, eu não estou feliz com o meu casamento, eu não gosto do que está acontecendo entre eu e os meus filhos, eu não estou satisfeito com a minha situação financeira, eu não sei por que eu estou colhendo tudo isso, eu não me lembro de ter plantado tudo isso, mas está acontecendo, é real. Então a primeira coisa que eu preciso perguntar é qual é a minha parte nisso, porque eu não tenho controle sobre a parte dos outros, mas qual é a minha parte? Que fatia desse todo é minha responsabilidade? Deixa eu ilustrar para você. Tá bem, ok, eu não estou gostando do que está acontecendo entre eu e os meus filhos, nosso relacionamento não está bom, mas eu preciso assumir que eu me desliguei emocionalmente deles. Eu volto para casa, mas a minha mente continua no trabalho. Ou então eu chego, quero ver televisão, quero comer, não quero assunto com ninguém, porque eu estou tão cansado, não consigo dar tempo a eles. Então, eu entendo que essa é a minha fatia. Eu entendo que eu fiz alguma coisa também. Ou então, eu não gosto do que está acontecendo entre o meu marido e eu. Nosso relacionamento não está legal. E eu sei que a culpa não é só minha, porque ele só vive para trabalhar, só quer saber de ver futebol, e televisão, e trabalho, e trabalho, e trabalho. Mas, se eu for honesto um pouquinho comigo mesmo, puder voltar um pouco no tempo, no dia que os meus filhos nasceram, eles se tornaram a maior prioridade da minha vida acima do meu marido. Essa é a minha fatia. Eu não acho que eu mereço tudo o que está acontecendo no meu casamento. Mas lembre-se que o princípio de plantar e colher nunca é justo, nunca é proporcional. Então eu preciso me concentrar na parte que eu tenho domínio. Qual é a minha parte? Eu acho que o banco está sendo perverso comigo. Não existe juros desse tamanho, isso é um abuso. Mas nós decidimos comprar aquela casa. Nós assinamos a papelada. Ninguém obrigou a gente a fazer. Então eu preciso voltar um pouquinho no tempo e assumir
que esse problema todo existe, mas uma parte dele é minha responsabilidade. Ok, eu aceitei ele de volta. Eu retornei aquela ligação. Eu sabia que tinha algum problema. Um monte de gente estava me alertando, mas eu fiz o que eu queria fazer em nome do amor. E eu continuei saindo com ela, mesmo sabendo que ela era maluca. Eu não acho que eu mereça tudo isso que está acontecendo. Eu não acho que a culpa seja só minha, mas essa é a minha fatia. Eu semeei irresponsavelmente. Eu não sei como que a gente foi se meter nessa situação financeira que é imensa, que é gigante. Eu não sei como que a gente se meteu nesse caos financeiro, mas a gente realmente não fez um bom uso do cartão de crédito. A gente ficou pagando a parcela mínima por 5 anos. Eu não acho, não sei nem se dá para fazer isso. Eu não acho que um pouquinho de irresponsabilidade no uso do cartão merecia tudo isso. Mas eu vou parar de ficar me justificando, eu vou parar de ficar dando desculpas, colocando a culpa nos outros, e vou assumir a minha parte. Eu não sei se alguma dessas histórias, em algum nível, se encaixa com você. Talvez você esteja pensando, André, eu não acho que a minha fatia seja tão grande assim. Ok, pode ser que seja menor. E se o problema for no seu casamento, eu aposto que você acredita que a sua fatia é no máximo desse tamanho. Pastor, você não conhece a minha mulher, é ela que é responsável por isso tudo lá. Ou meu marido. Ok, sabe? Ouça, Paulo diz que nós precisamos carregar, cadê o meu laser pointer daqui? A nossa carga. Não importa o tamanho dela ou como você a percebe, se ela é a sua carga, pode ser bem pequena, mas você precisa parar de ficar olhando para a carga dos outros. E você precisa se concentrar naquela que é sua. Eu sei que esse círculo todo não é sua responsabilidade. Nunca é. Você nunca é responsável pelo todo. Talvez grande parte desse círculo seja realmente responsabilidade do seu cônjuge, ou da sua criação, dos seus pais, ou da escola, ou da igreja, ou do pastor, ou do governo. Se alguém tivesse me ajudado, se eu tivesse tido mais oportunidades, se eu não tivesse sofrido aquele abuso, se eu não tivesse sofrido aquele mal, se não tivesse me ferido daquele jeito, se tudo que você puder imaginar, sim, mas se você quiser mudar essa situação, é urgente que você pare de olhar para o todo e comece a olhar para a sua parte e assumir a sua parte. Então, lembra que eu te dei esse dever de casa semana passada? Se você percebe conflitos na sua vida, é hora de olhar, peraí, mas o que eu realmente tenho a ver com isso? Seja honesto. Esse é o número 1. E isso você consegue fazer em 5 minutos. Não é tão difícil. Se você for honesto com você mesmo, rapidamente você chega a uma conclusão. Qual é a minha parte? O que eu fiz? As decisões que eu tomei, as escolhas que eu fiz, eu tenho que assumir. Mas a segunda coisa que eu quero que você faça é um pouco maior e mais difícil. A primeira coisa é assuma a sua fatia, assuma a sua parte. A segunda coisa é comece a fazer aquilo que você deveria estar fazendo desde o começo. Que você sabe que é o certo. Comece Star Wars, vamos lá. Comece a fazer o que deveria estar fazendo desde o começo. Você está do lado de uma pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa? Se for o seu marido ou a sua esposa, você não pode fazer isso agora. Mas se for outra pessoa, olhe nos olhos dela e diga, vamos começar a fazer o que deveríamos estar fazendo desde o começo. Se você for corajoso para falar para o seu cônjuge, fique à vontade. Veja como é que Paulo
completa esse pensamento. Gálatas 6:9, Paulo diz naquela mesma passagem: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, a seu tempo, que é a parte que a gente mais detesta desse versículo. Porque nunca é agora, é depois. Mas a seu tempo, no tempo próprio, há uma promessa aqui: colheremos, se não desanimarmos, se não desistirmos, se não desfalecermos. Então, em primeiro lugar, assuma a sua parte e comece a fazer aquilo que você deveria estar fazendo desde o começo. E, queridos, para terminar, aqui é onde o princípio de plantar e colher finalmente trabalha a seu favor. Era o que você mais queria. Da mesma forma, como você planta irresponsabilidade, você acaba colhendo mais tarde, muito pior do que você acredita que merecia. Assim também, quando nós começamos a plantar boas sementes de responsabilidade, quando nós começamos a fazer o que deveríamos estar fazendo há muito tempo, frequentemente a nossa colheita é muito maior do que a gente acha que merece. Frequentemente a gente fica impressionado com o tamanho da colheita, é muito mais do que eu merecia, porque o princípio está aí, ele não muda, ele funciona a seu favor ou contra você. Não é bom, não é ruim, simplesmente é. Já sabe o que eu vejo? E me alegro demais com testemunhos de, por exemplo, casais. Muitas vezes pessoas solteiras também contam, mas em geral são casais que estavam numa situação financeira desastrosa, terrível, mas que decidiram começar a dar um passo de cada vez na direção certa. Nós vamos fazer financeiramente o que a gente deveria estar fazendo desde o início. Aqui eu faço uma propaganda da classe do pastor Rodrigo, a EBD, que está me ensinando a respeito disso. Vamos fazer financeiramente o que a gente deveria estar fazendo desde o início. E vamos continuar fazendo. Você não vai ter resultados rápidos, mas continue. E hoje, o tempo passou e eles estão experimentando um tempo completamente novo, livre daquelas dívidas. O estilo de vida foi ajustado e agora finalmente há paz e alegria, sem dívidas. Eles achavam que era impossível sair da situação que eles se encontravam, mas eles fizeram essas duas coisas. Assumiram a sua responsabilidade, ao invés de ficar lançando sobre os outros: não, a culpa é dele, é dela, e ninguém me ajuda, e por causa disso, e arruma desculpa, arruma justificativa. Não, assuma. E começaram a fazer o que já deveriam estar fazendo há muito tempo. Se essa pode se tornar a sua decisão hoje, você precisa dizer, né? Você precisa dizer para você mesmo: eu vou parar de dar desculpas. Eu vou parar de colocar a culpa nos outros. Eu vou aceitar a minha responsabilidade. Eu vou levar a minha carga. Eu vou parar de enganar a mim mesmo. Eu vou parar de colocar a culpa em Deus. Deus não é minha babá, não é minha babysitter. Ele me deu um princípio para eu tirar proveito ou ignorá-lo. E eu tenho ignorado o princípio de Deus por anos e anos. Deus não é o culpado, eu sou. Então eu vou começar a fazer o que eu deveria estar fazendo desde o começo. E a promessa de Deus é que a seu tempo você vai colher. Que no tempo determinado vai haver uma grande colheita. E vai ser maior do que você espera. Mais do que você acha que merece. Se você está aqui hoje, você tem até 25 anos de idade aproximadamente. Você está aqui, você tem 25 anos para baixo aproximadamente. Deixa eu te falar o que as pessoas que têm acima de 45 estão pensando nesse momento. Elas estão pensando o seguinte: eu queria tanto ter ouvido isso quando eu tinha menos de 25 anos. Eu queria tanto que alguém tivesse me falado isso há muitos anos atrás. Mas deixa eu te falar também, as pessoas que têm, para você que tem menos de 25 anos, as pessoas que têm para mais de 45, a grande maioria ouviu isso, de alguma maneira, em algum nível, ouviu sobre esse princípio. Mas sabe o que eles pensaram? Eu tenho tempo. Não preciso me preocupar com isso, não.
mais tarde eu me preocupo com isso. Eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu sei o caminho pelo qual eu estou indo, eu sou cauteloso, eu sou cuidadoso, eu sou esperto, eu tenho conseguido fazer o que eu quero sem ter nenhum problema com isso. Eu consigo enganar as pessoas facilmente. O meu patrão não faz ideia de que eu faço 2% que ele pede para eu fazer. Eu consigo me sair bem com as coisas, eu estou tranquilo. Não, você sabe o que você está fazendo? Ainda sendo jovem, você está desenvolvendo hábitos que vão te acompanhar para quando você ficar mais velho. E quanto mais você os tiver na sua vida, mais difícil você vai largá-los. Esse princípio de Deus. E você percebeu que eu não estou falando tanto hoje sobre a graça, a misericórdia, o amor de Deus que está conosco. Eu estou falando de algo que Ele estabeleceu e que Ele não volta atrás. Esse princípio de Deus também pode abençoar você. Ou pode te encontrar mais tarde trazendo a conta. Não tem como evitar. Você já recebeu uma conta que você ficou assustado, que você não esperava que fosse tão caro assim? É mais ou menos isso. É mais ou menos o que vai acontecer. Então a pergunta para você voltar para casa é a mesma da semana passada. Será que eu estou assumindo, tomando posse, aceitando a responsabilidade pela minha vida mesmo? Você está assumindo a sua carga? Você está disposto a carregar a sua carga? Mesmo que seja pequena, com o seu dinheiro, com o seu casamento, com todos os seus relacionamentos, com a sua moralidade, com a sua escola, com o seu trabalho, com a sua profissão. Você está aceitando a sua carga, você está assumindo responsabilidade pela sua vida mesmo. E se não tiver, o que você precisa fazer hoje? Eu vou fazer uma oração muito simples, mas eu queria que você orasse comigo, estabelecesse algo na sua vida. Hoje eu quero orar dizendo duas coisas para Deus, para Ele nos dar duas coisas. Primeiro, que Ele nos deu discernimento para perceber aonde nós, sem nenhuma máscara, sem nenhuma barreira, sem nenhum disfarce, o que realmente está acontecendo, que é a nossa responsabilidade. Peça a Deus para te mostrar, para te dar sabedoria, para te dar discernimento. E segundo, peça a Ele para te dar coragem para agir. Peça a Ele para encorajar você no seu íntimo para tomar a decisão que você precisa tomar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo.